Que legal, né, gente? Que bacana. A gente viu aí alguns modelos de válvula, né? Alguns modelos não, praticamente 2 modelos, né? Só que a primeira é essa que a gente está vendo aqui, a T2, que elas são classificadas por tamanho. Então essa T2 é a primeira válvula, né, da Danfoss, baixa capacidade. Então essa T2 ela é usada aí, vamos dizer, de zero, que não existe zero, mas de 0 a 6.000 watts, né, dentro dessa capacidade. Pode ser em quilocaloria, pode ser em BTU, mas aí eu estou falando aqui em watts. Então é de 0 a 6.000 watts é usado essa válvula, a T2, né? E aquela outra que eu mostrei, aí já é para ser usada de 6.000 para cima, né? Lógico, a gente tem a T2, depois tem a T12 e depois tem a T55. Então acredito que a T12 seja de 6.000 watts até uma capacidade e a T55 seja usada daquela capacidade maior adiante, né? Mas aqui eu estou falando da T2, que é essa. Ela pode ser sem ou com o equalizador externo de pressão, que é essa tomada que tem aqui do lado, uma tomada de pressão de equalização. Então a gente tem a saída da válvula, né? Saída da válvula, e tem a entrada da válvula. A saída da válvula é de meia, nesse modelo T2, de meia. E a entrada é de 3/8. Agora tem de rosca, tem de solda, tem de rosca e solda, tem de solda e solda e solda. Então a gente tem rosca, rosca, rosca. Pode ter solda, solda, solda. Pode ter solda, solda e rosca. Então ela tem várias versões, né? Dependendo do local que vai ser instalado. E mostrei também o orifício, né? Fora daqui de dentro, uma foto real do orifício, a entrada dele. Mostrei a tela, né? O filtro da tela, ele sem solto, né? Sem a peça cônica aqui da tela, né? Expliquei como é que é dentro dele, que ele tem uma mola por dentro empurrando uma tampinha que tem aqui, a tampinha a qual a agulha empurra para abrir, né? Mostrei os modelos todos. Bom, eu queria falar para vocês agora um assunto que o pessoal tem reclamado de eu não falar. Então, o pessoal fala que, felizmente, né, cada um entende de uma maneira. Eu tenho aqui um catálogo, né, da Danfoss no curso. Vou ser bem sincero, no curso está lá o catálogo para qualquer aluno ver, explicando passo a passo cada situação da válvula e o para que serve cada coisa, em detalhes. Aqui eu só estou dando uma explicação assim, geral, né, para a pessoa que já trabalha entender algumas coisas, né? Só quer passar de refrigeração comercial para refrigeração passar de refrigeração doméstica para refrigeração comercial. É um pulo que ela vai dar na profissão. Ele precisa seguir. Então, isso aqui é bom, esse vídeo é bom para ele. A primeira incursão, vamos dizer assim, o primeiro contato dele aqui, né, fazendo alusão à peça. Então acho muito legal falar desse jeito, sem complicar muito. Então ele vai encontrar um tal de MOP, né, que é máxima pressão de operação. É um tipo de válvula que vem com uma carga aqui, vamos dizer que é uma carga de MOP. Então o que acontece? Digamos que a válvula, digamos não, vou fazer assim, não pode confundir. Válvulas têm tipos, então pode ser válvula com carga universal, válvula com carga MOP e válvula com carga MOP ballast, tá? É desse jeito que está escrito lá. E então a que vem com carga universal, a carga que tem aqui dentro de gás é uma carga maior do que uma que tem MOP. E a que tem MOP tem uma carga maior do que a que tem MOP ballast, tá? Desculpa eu falar desse jeito porque a palavra é estranha e é uma palavra em inglês, tá? Então eu não vou ter uma pronúncia logicamente perfeita. Então essa com o MOP, que esse MOP é como se fosse uma proteção do sistema. Como assim? Ela tem uma carga aqui menor no bulbo de gás, daí ela tem que ser colocada o elemento
né? A válvula em si tem que ser fixada no local mais quente do que o bulbo vai ser fixado. Aí isso dá um nó na cabeça. Não, o que acontece? É para isso. Então a válvula, o MOP, é mais usado em sistema de bomba de calor e ar-condicionado, que pode ocorrer uma pressão de sucção muito alta. Então falar em MOP em refrigeração comercial, de câmara frigorífica e balcões, expositores, não tem muito sentido. Eu não ensino ar-condicionado, né? Para mim não tem muito sentido. Eu não ensino ar-condicionado. Eu ensino refrigeração de câmaras frigoríficas e balcões e ilhas, né? Expositor, quem sabe até uma máquina de sorvete, um tanque de leite, mas ar-condicionado não. Então o MOP é muito usado em ar-condicionado, porque precisa proteger o motor contra uma pressão de evaporação muito alta. Ela tem uma carga menor, daí quando a pressão de evaporação é muito alta, a carga aqui subestima a carga do elemento, e daí a pressão do equalizador força a válvula a fechar, porque a pressão da sucção é maior do que a pressão exercida no diafragma. Então quer dizer, quem tem mais poder é a pressão da sucção, então ela fecha a válvula. Então a própria pressão da sucção acaba fechando a válvula e não vai uma pressão forte para o compressor. Quer dizer, o compressor não vai receber um golpe de carga, vamos dizer assim, uma alta pressão de evaporação, não vai ter, porque a válvula tem essa proteção. Mas aí o elemento tem que ficar num ponto mais quente do que o ponto que fica o bulbo, a presilha do bulbo, quer dizer, onde o bulbo é fixado. Na carga universal não. A carga universal é a maioria das válvulas. O bulbo, o elemento pode ficar num local mais frio que o bulbo, né? Evidentemente. Então essa diferença o pessoal tem reclamado aí, e eu pediria que o pessoal que sabe, que entende refrigeração, que está assistindo o vídeo, que já é profissional e tal, né, que entenda que isso aqui é uma maneira de eu introduzir o conhecimento da válvula para as pessoas que não têm conhecimento de refrigeração comercial e não fez nenhum curso ainda, está pensando em fazer, buscando um curso. E eu ofereço um curso, e lá no meu curso eu vou desenvolver a pessoa desse jeito. Vou começar explicando um pouquinho, aumentando o conhecimento, colocando os catálogos com mais informação. Mas o curso é longo, são 20 videoaulas, são 32 PDFs. Depois tem o grupo no WhatsApp, são 3 grupos no WhatsApp, são 3 níveis de ensinamento. Você fica 3 meses no primeiro grupo, depois dos 3 meses você continua naquele grupo e vai para um outro grupo, como se fosse uma sala. Você vai para uma outra série, é o segundo grupo, que chama-se moderado. E daí depois de 6 meses você vai para a terceira série, que é o grupo avançado. Quer dizer, em 6 meses você começa no básico e vai para o avançado. Quer dizer, então você vai ganhar todo esse conhecimento, todas essas explicações vão ser detalhadas, o MOP, o COP e envelope de aplicação, tá? Tem tudo direitinho, os termos técnicos todos vão ser passados. Não é aqui. Não assista ao meu vídeo, mas não censure por enquanto, porque não se trata de um curso. Aqui não é um curso, aqui é uma apresentação do curso, uma apresentação da válvula de expansão. Eu estou apresentando a válvula de expansão e tentando explicar sobre ela, só isso. Então vamos aproveitar. As críticas são bem-vindas, eu gosto, até ajuda. Tanto que no caso da crítica e do comentário é amargo que eu recebi, que eu estou vindo fazer esse outro vídeo com explicações mais detalhadas e entrando nesse assunto, entendeu? Que não havia necessidade da pessoa que está começando a aprender ouvir isso, que não vai fazer sentido para ela ainda, né? Não vai fazer sentido por enquanto. Depois, mais tarde vai, mas por enquanto agora o sentido é pouco. Então, pessoal, continuando aqui, então é assim que a válvula de expansão trabalha. Ela é uma válvula de expansão. Ela foi criada para expandir o gás que vem líquido da linha de condensação, da linha do condensador. Então tem uma linha que chama-se tubo de líquido, traz o líquido para cá, chega aqui, o líquido aqui dentro é líquido, totalmente líquido, e ela tende a passar nesse buraquinho aqui apertado, e aqui ela é injetada, né, nessa câmara, e é jogado lá para o evaporador.
Só que quando ela expande aqui no buraquinho, 70% dela é líquido, ou seja, 30% é vapor. Então, de qualquer maneira, ela está evaporando aqui também. Está evaporando, não é que não esteja, está evaporando nessa câmara aqui. Essa câmara não mistura com essa, vejam bem, essa entrada aqui não mistura, aqui não é misturado não, existe uma separação aqui. A câmara que vai daqui para lá é uma e tem uma separação, e a câmara que tem aqui do gás equalizador é outra. Não é tudo junto não, essa passagem não junta com a evaporação não, não é igual. É porque eu falei, se essa válvula que fosse, o corte dela fosse real, tivesse sido no poliporte, aí vocês veriam exatamente dentro, como é dentro da válvula, de verdade. Aqui não foi feito isso, aqui foi feito um 3D e desenhado. Então faltou desenhar uma separação aqui para você ver que existe uma câmara aqui que vai jogar o gás lá para dentro do evaporador, e existe uma outra câmara aqui que traz o gás da sucção para fazer compressão embaixo do diafragma do elemento, tá? Então ele injeta aqui. Então o gás é injetado aqui porque está em alta pressão, 200 e poucas libras, 300 libras, né? E vem aqui nessa pressão e depois que ele passa por aqui, ele cai, ele perde pressão absurdamente. Ele vem com 250, chega aqui e passa para 20, para 30 libra. E libra, senhores, é a mesma coisa que PSI, tá? Me censuraram outro dia, PSI não é aquele papo de libra esse. PSI quer dizer libra, né? Por polegada quadrada. Quer dizer libra e PSI é a mesma coisa. PSI quer dizer Pound Square Inch, que é libra por polegada quadrada. Então se eu falar libra e falar PSI, eu estou falando a mesma coisa, não estou falando nada demais, tá? É a mesma coisa. Quem estuda sabe, quem não estuda fica patinando, falando besteira. Então ele vem a 250 libras, chega aqui, ele, pum, ele já é injetado, porque é um líquido, o líquido tem que ser injetado, e aí ele pulveriza. Nessa pulverização, cerca de 60 a 80% é líquido e o restante é vapor. E aí vai para o evaporador. Então eu posso dizer que ele evapora aqui, mas ele não evapora todo. Todo não. Ele é injetado aqui, grande parte dele é líquido frio, resfriado. Então ele vem numa temperatura de 40 graus, por exemplo, uma hipótese, e passa uma temperatura de menos 20. Então ele dá um pulo muito grande na temperatura, quer dizer, ele cai de 40 para menos 20, quer dizer, ele cai de 40 positivo para menos 20. Regride 60 graus, e aí ele está líquido, vamos dizer assim, a maior parte dele, uns 60 a 70% é líquido, e a menor parte de 30 a 40% é vapor, e todo ele vai para o evaporador, e lá sim ele vai evaporar completamente. Então a gente dá o nome disso aí de saturação. Então no caso aqui é um líquido saturado, porque ele vinha líquido, né? Então ele está saturando, tá? Líquido saturado é o líquido quando passa de líquido para vapor, né? E a gente dá temperatura de evaporação quando ele sai aqui da válvula e vai para esse caminho dele de ir para o evaporador. É a temperatura de evaporação, quer dizer, é a temperatura que ele passa de líquido para vapor. Então é a temperatura de evaporação. Então é temperatura de saturação do líquido. Posso falar assim também, pode dizer que a temperatura de saturação do líquido é o mesmo que temperatura de evaporação, que é a temperatura que ele está passando de líquido para vapor, tá bom? É isso que acontece aqui, nada mais. E aqui a temperatura do bulbo faz a leitura do retorno, ou seja, da descarga do evaporador. A descarga do evaporador é a última linha dele, é quando sai do evaporador, é o cano de saída. E é preso, esse bulbo é preso nele, bem apertado com a abraçadeira. Você viu lá na figura que a abraçadeira é de cobre. Então ele é bem apertado para ele sentir a temperatura que está lá na saída. Bom, aí vamos pensar juntos. Se aqui sai, uma hipótese, a menos 20 e vai para o evaporador, e lá no evaporador ele dá várias voltas, e vai e volta, e o ventilador tirando o calor dele, do gás frio, né? Trocando calor com o meio ambiente lá, né? São 3 trocas, né? São convecção do gás para a parede do tubo, condução da parede do tubo para o ar externo e convecção com o ar interno da câmara. São três maneiras de troca.
E aí ele vai perder, vai trocar calor com o ambiente, né? E vai esquentar esse gás. Aí o nome superaquecimento, porque ele está aquecendo o gás, né? O gás estava a menos de 20. Quando você acha que vai sair lá no final do evaporador? Ele não vai sair a mesma temperatura, só se sair líquido, né? Ele não está vaporizando, ele não está passando de líquido para vapor, então ele vai sair a uma temperatura mais alta. Digamos que ele saia a menos 10, vamos supor. Então ele perdeu 10 graus dentro do evaporador. Então essa temperatura do final do evaporador é temperatura do saturado, do gás saturado. Mas como a gente, quando saturado, a gente não fala o gás saturado, a gente fala líquido saturado. Saturação sempre que ele muda de fase. Quando ele muda de vapor para líquido, é saturação. Quando ele muda de líquido para vapor, também é saturação. Então a gente pode dizer que é a temperatura saturada. É a temperatura de saturação, né, do gás. Então essa temperatura é maior do que a temperatura de evaporação. Então a diferença da temperatura de evaporação do início menos a temperatura de saturação é igual ao superaquecimento. Nada mais. Então a gente pode dizer que a T1 menos T2 é igual a SA. A gente pode dizer que T inicial, temperatura inicial, menos temperatura final, que é TF, é igual a superaquecimento, que é igual a SA. Nada mais. Não tem mais nada a declarar sobre isso. É fácil assim, simples assim. Então essa diferença da temperatura daqui para a temperatura de lá é o superaquecimento. Quer dizer, ocorreu um aquecimento do gás nesse caminho que ele percorreu a tubulação, perdeu a temperatura dele, passou de menos 20 para menos 10, perdeu 10 graus. Então ele trocou calor com o ambiente. Então essa diferença é o superaquecimento. Isso aí, essa temperatura a gente usa para fazer o cálculo, para saber se a carga de gás está perfeita ou não no sistema. Tá? Nada mais que isso, não tem mistério. Só que tudo isso aí envolve uma série de cálculos, insere uma série de probabilidades, né? Temperatura ambiente, quantidade de mercadoria que tem, produto, tamanho da câmara, tamanho de isolamento, enfim, uma infinidade de coisas, velocidade do ventilador, largura espaço das aletas, né? Espessura da tubulação do tubo. Então existe um milhão de coisas. E esse tubo aqui, o tubo equalizador, ele está também soldado na saída do evaporador. Ele também fica lá na descarga do evaporador também. Tem um tubo de 1/4 lá, soldado lá. Próximo onde está preso o bulbo, tem um tubo de 1/4 e é encaixado aqui. E de lá para essa outra câmara, porque é separado, como eu falei, para essa outra câmara aqui, vem a pressão de sucção ou a pressão de evaporação, e também que é a mesma coisa que a temperatura de evaporação. Então a pressão que tem, ela também é uma temperatura de evaporação. Então a pressão que estiver vai dizer qual é a pressão de evaporação e qual é a temperatura de evaporação. Então a pressão que vai estar, digamos, lá, que esteja 20 psi, então ela 20 psi vale menos 20 graus centígrados. Digamos, mas não é isso, eu estou dando uma hipótese. Se você olhar uma tabela, vai ver que é diferente, para o pessoal não reclamar depois. Então digamos que lá no final está dando 20 psi, que é a mesma coisa que equilíbrio. E lá dentro, ela vale, esses 20 psi de pressão, vale menos 20 graus de temperatura. Aí, pela pressão na saída, dá para saber qual é a temperatura de evaporação. Porque se a temperatura de evaporação fosse menor, vamos dizer menos 30, essa pressão também ia ser menor. Então a pressão de saída corresponde à temperatura de evaporação. Uma é ligada na outra. Só que a temperatura é outra. A pressão pode ser igual desde aqui da saída do orifício, vamos supor, 20 psi, até chegar na saída do evaporador 20 psi, até chegar lá no compressor 20 psi, mas a temperatura não. Por quê? Porque perdeu temperatura no evaporador. Não era menos 20 e agora não é menos 10, quer dizer, a temperatura é diferente da pressão. Então esse camarada aqui vai ler menos 10 e vai, né, e vai diminuir ou aumentar a expansão do diafragma.
Ou seja, em menos 10 naturalmente ele vai diminuir a densidade do gás e vai diminuir aqui a pressão sobre a mola, sobre a agulha, ou seja, esse orifício a tendência dele é fechar. E essa pressão que vem também da sucção também serve, no caso da válvula que tem MOP, para fechar de uma vez a válvula, ou para manter a válvula não totalmente aberta por causa da pressão alta. E também, quando não tem MOP, serve para quê? Para manter essa temperatura aqui maior que a temperatura que está acontecendo aqui da válvula. A válvula tá, porque assim, está evaporando a menos 20, está saindo aqui, já está a menos 20, a tendência dessa válvula é esfriar, mas a temperatura dela cai para quase menos 20 também, ela fica toda coberta de gelo. Mas essa temperatura aqui, que está vindo lá do final do evaporador, é diferente. É uma temperatura diferente. Ela pode ter a pressão de 20 psi, mas a temperatura do gás é menos 10. Não está sendo lido pelo bulbo? Então vai causar um impacto aqui. Um impacto diferente embaixo do diafragma. Né? A pressão vai causar um impacto diferente aqui. Lá ele está esfriando o gás para o gás expandir e vir para cá. Diferente. Ele está expandindo o gás e o gás está vindo para cá. Ou não. Então a temperatura aqui é diferente daqui. De dentro do gás. Há uma diferença. Isso dá uma regulagem aqui. Dá uma diferença de pressão aqui. Aí a mola que está empurrando e a pressão que está empurrando, menos a pressão que está sendo acionada, faz o orifício fechar, mas nem tanto. Nem tanto, não fecha completamente. Porque há uma diferença de temperatura aqui. Da tomada de pressão da saída da sucção. Essa diferença de temperatura cria um equilíbrio dentro da válvula. E isso está escrito no catálogo lá da Danfoss. Catálogo da válvula, a explicação da válvula está falando sobre isso. Nada mais, está falando isso, que cria um equilíbrio aqui dentro, mantendo a agulha nem totalmente aberta, retraída, nem totalmente contraída. Ela fica num estágio que o orifício fica aberto muito pouco, mas fica. Há uma pressão aqui de 250 libras, lembraram? Sempre há essa pressão. 250 libras, porque vem da alta, porque a alta é assim, é 250 libras aqui e 250 libras lá na descarga do compressor. É a mesma pressão, só a temperatura que é diferente. Lá na descarga, vamos dizer, 110 graus, aqui no orifício 38 graus, vamos supor. A temperatura é diferente, mas a pressão é a mesma. Então essa pressão acaba forçando, porque essa tampinha, ela é como se fosse um chapéu. E aí o gás vem por trás aqui e tenta passar. Então, esse toque, o mínimo toque que a agulha dá aqui, deixa passar a mínima pressão de gás. E aí o que acontece? A mínima pressão faz com que há uma evaporação, uma injeção aqui de gás, mas numa temperatura mínima, que seria o mínimo que o compressor consegue, seria, vamos supor, menos 20, a hipótese. Seria a mínima pressão de evaporação e a temperatura também cai aqui e vai cair também no final da sucção. Então ela vai ficar equalizada praticamente. E daí já deu tempo para se fazer a temperatura que precisava dentro da câmara. Porque se não for feita a temperatura que precisava dentro da câmara, nesse tempo, que pode durar entre 1 hora e 3 horas mais ou menos, aí, meu filho, sabe o que vai acontecer? O evaporador vai bloquear de gelo. Ele vai fechar todo de gelo, aí não vai trocar mais nada. Aí é onde entra o degelo, no sistema de degelo. Aí por isso que tem o degelo, né? Precisa fazer o degelo, que é para cair aquela quantidade de gelo que o evaporador acumulou durante o período de refrigeração. Mas aí já é outra história, não tem mais nada a ver com aqui, já é outro curso. Não, outro curso não, é mais para frente no curso, vamos dizer assim. Então eu quero agradecer a todos vocês, né, que tiveram paciência para assistir, mais ouvir do que assistir essa aula superficial, posso dizer assim, de refrigeração em relação à válvula de expansão. Esta válvula de expansão aqui, tá? Que tem uma utilidade, né, necessária, que é isso que ela faz. Agora, isso aqui, esse tipo de válvula termostática com equalizador externo, tá ficando, vamos dizer assim, que vai caminhar para o obsoleto, como uma máquina de escrever, tá? Isso vai caminhar para o obsoleto, porque nós já temos no mercado as válvulas de expansão eletrônica, tá? Aí mais pra frente a gente fala sobre ela, porque é muito simples. Ela não tem nada disso, não tem bulbo, não tem elemento, não tem nada. Ela só tem o orifício e uma bobina e uma agulha.
tá? Tipo uma solenoide. Ela abre e fecha aquele orifício de acordo com o pulso elétrico que ela recebe do controlador eletrônico. E, quer dizer, pode ser um controlador eletrônico, pode ser uma bobina, né, eletromagnética, e também pode ser um motor de passo, né, que ele abre uma quantidade, um pouco mais, um pouco menos, aí depende muito do modelo da válvula, mas que regula muito melhor a quantidade de gás injetado dentro do evaporador do que uma válvula dessa, que é já um desenho antigo, vamos dizer assim, mas que é preciso ser explicado para que a pessoa entenda, e também você vai pegar no mercado muita coisa disso aí, entendeu? Muita coisa disso você vai pegar quando você for trabalhar, você que está passando de geladeira, freezer para comercial, está enfrentando aí um mercadinho, um frigoríficozinho, um açougue, uma peixaria, um sacolão aí que tem a câmara. Todo lugar que tem câmara frigorífica você vai encontrar um motor comercial. E você já vai encontrar uma válvula, um solenoide, uma estática, e você vai ter que mexer, entendeu? Então, para você que vai mexer, você entenda mais ou menos como é que funciona isso aqui. E se você quiser se interessar pelo meu curso, você visita aí minha descrição do meu vídeo, que vai ter lá o meu e-mail, o meu WhatsApp, e de repente tem até um link para você comprar direto, né? Clica no link, já vai para o Google, né? Google Drive, tem lá como você vai pagar, como você vai comprar, como você vai receber, como você vai estudar, a explicação direitinho. Se quiser falar comigo, toca aí uma mensagem para mim no WhatsApp, que tem aí na descrição do vídeo, né? renatomina@hotmail.com é o e-mail. E o zap é 21 979 15 34 54, é o WhatsApp, é da TIM, tá na descrição do vídeo. Também vou estar passando aqui, né, no começo e no fim. Enche o saco, né? Aquele passando aqui tudo direitinho para você me achar ou conversar comigo. Se não quiser comprar o curso, só quiser só alguma informação, vem também, não tem problema nenhum. A gente conversa, tá? Não sei de tudo, mas também sei um pouquinho, né? Sempre estudei e estou estudando ainda, quer dizer, estou aprendendo todo dia mais alguma coisa, né? Mas procuro ensinar fácil assim, para você poder entender como é que funcionam as coisas. Não é difícil, mas também não é fácil também. Mas é facílimo, não é. Ela é complexa, né? Tem uma complexidade grande, mas tem equipamento, né? Tem dispositivo agora mais simples, mas aí tem a complicação da eletrônica, aí você vai ter que saber a programação toda do controlador, tempo disso, tempo daquilo, e enfim, vai ter que aprender de qualquer maneira. Sem estudar, você chega a lugar nenhum. Agradeço a vocês. Quem quiser dar aquele gostei, né? Gostei, né? Se quiser se inscrever também para ficar acompanhando, né? Recebendo aquela perturbação toda hora que chegou vídeo, muito chato. Pode também se inscrever se quiser. Fica à vontade, tá? Eu agradeço muito. Outra coisa, tô tendo alunos da África. Pessoal da África que fala português, né? Angola, Senegal, tem alunos de lá. Então, por isso que eu tento falar bem fácil e por isso que eu repito as palavras. Às vezes eu falo uma palavra, mesmo significado 3 vezes, quer dizer, a mesma palavra com 3 significados da palavra repetido outra vez de novo. Entendeu como é que eu faço? Eu faço assim, que é para ajudar nossos amigos. Tem um aluno da Bolívia, do Paraguai, Argentina, tem aluno, tá? Que procura o curso, que fala comigo. O cara entende um pouco de português. E se eu falar vários sinônimos, né, da palavra, ou falar, né, igual com outras palavras, explicando, repetindo, tem comentário, você repete muito. Tá, que eu posso fazer? É o meu jeito. Eu ensino assim, tá? Como é que vai mudar um homem de 50 anos? Não tem como. Gente, obrigado, fica com Deus, um abraço, fui!